Graça e Pai, meus amados irmãos e amigos. Mais uma vez o irmão do Lima aqui falando sempre na direção e na orientação de Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Meus amados irmãos e amigos, veja bem, nós, servos e servas de Deus, devemos entender que a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, nunca foi fácil, não é só flores, não é só bênção, não é só vitória, porém o Senhor é maravilhoso, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, Ele nos dá o melhor e Ele quer o melhor para nós. Porém o Evangelho não deve ser anunciado, pregado como um Evangelho de facilidade, de prosperidade, só de bênção, não. Devemos sempre apresentar os espinhos, as dificuldades, as provações, porque elas virão, com certeza. E quando virá, se nós não estiver preparado, iremos desistir, porque estamos acostumados somente com as facilidades, com as bênçãos e não com as provações, com as lutas, com as aflições, com as perseguições. Falando assim, meus amados irmãos, eu me lembro de uma passagem escrita na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, onde vem nos falar de uma história real, história verídica, registrada nas páginas da Bíblia Sagrada. História bem conhecida e os seus personagens também bem conhecidos. Um homem por nome de Eucana e suas duas mulheres, Penina e Ana. Nessa época a lei da bigamia e a poligamia ainda prevalecia, uma lei criada pelo homem, ainda que com o consentimento de Deus, mas tinha suas consequências, sem dúvida nenhuma. A Bíblia diz que uma das mulheres de Eucana, Penina, tinha filho, Ana não tinha. E por Ana não ter filho, ela vivia sendo afligida, atribulada, de dia e de noite pela sua rival, pela sua oponente Penina. Porque naquela época, meus amados irmãos, uma mulher ter filho era um privilégio tanto para ela quanto para seu esposo, como também para todos da sua época, da sua comunidade. E a outra que não tinha, a mulher que não tinha, era tida como uma mulher desprezada, como uma mulher seca, digna realmente até de desprezo mesmo. Mas o que eu aprendo aqui é exatamente isso, meus amados irmãos, que como a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus não é fácil, quando estamos para receber algo da parte de Deus, seja para viver um conforto melhor nessa vida terrena ou com relação ao reino de Deus, meus amados irmãos, com relação à obra de Deus, a receber algo da parte de Deus, um compromisso, uma responsabilidade para trabalharmos na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, sempre vai ter algumas aflições, tanto antes como depois, tentando atrapalhar, tentando nos prejudicar, tentando nos afastar, tentando nos fazer parar, tentando fazer com que a gente se precipite, abandone, recue, desista, pare. Isso é estratégia e investida de Satanás. Porém, fique no seu lugar, não desista, não se precipite, não recue, não abandone o arado. Não olhe para trás, não olhe para a esquerda nem para a direita, olhe só para Jesus, porque Ele vai nos dar força, Ele vai nos orientar e vai nos ajudar a seguir em frente. Essa é a vontade dEle. Se esforça que tem bom ânimo e eu te ajudo. A Bíblia diz que Ana passou uma aflição tremenda, porque ela não tinha filho. Porém, quando o Senhor achou por bem de abrir a madre de Ana e conceder filho, através de um voto que Ana fez, orando e dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te entregarei de volta como oferta ao Senhor. E assim o Senhor lhe concedeu o desejo do seu coração, e assim também ela cumpriu o seu voto, entregou para o Senhor. Agora imagina aí, meus amados irmãos, vivia sofrendo por conta de não ter filho. O Senhor lhe deu a sua bênção, mas a luta continuou. Qual foi agora a sua luta? A ausência de estar longe do seu filho. Porque, meus amados irmãos, ela entregou ainda quando criança, passou o processo todo de criança, de adolescência e na juventude, longe daquele filho amado do seu coração. Uma mulher que tinha sensibilidade, tinha amor de mãe pelo seu filho, mas não acompanhou todos os dias, todos os meses o crescimento do seu filho. Ela só ia visitar de ano em ano. Imagina aí que sofrimento. Porém, uma parte, sem dúvida nenhuma, gratificante, depois de todo esse processo, antes e depois da bênção, foi ela ter percebido que de fato e de verdade, aquela criança cresceu, se tornou um rapaz, um homem de Deus, um grande homem de Deus na presença de Deus, um profeta de Deus, que falava com Deus e que Deus falava com ele, e que ele foi útil naquela nação.
isso foi gratificante para ela. Que Deus abençoe sua vida e não se precipite, não saia do lugar. Deus vai, no momento certo, conceder aquilo que você está pedindo. Persevere em oração e Deus vai te dar a tua vitória. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida e guarde essa palavra no seu coração.